Uma reportagem do Sputnik News BR. Olha só, reações hostis do Ocidente, porque a Rússia não aderiu à OTAN. Esse domingo, 31 de março, marcou o aniversário de número 70 de uma proposta diplomática soviética pouco conhecida de adesão à OTAN, que encerraria rapidamente a competição de segurança da Guerra Fria na Europa. Essa medida se tornaria uma das 3 ocasiões em que Moscou insinuou as suas aspirações de adesão ao bloco. Por que foi rejeitada todas as vezes? Essa reportagem do Sputnik News BR explica justamente isso, e a gente ouve agora também, a partir do professor, o impacto desse momento para a história e para a geopolítica mundial, professor. Pouca gente sabe que, mesmo no período soviético, a União Soviética poderia ter aderido a essa aliança atlântica. Não haveria problemas do ponto de vista ideológico, porque a entrada da União Soviética na Aliança Atlântica faria um certo equilíbrio, ela não seria mais uma aliança dominada pelos Estados Unidos, né? Então haveria um certo equilíbrio. Aí seria uma aliança militar que protegeria a Europa de qualquer guerra entre os seus próprios países membros da União Europeia, né? Então, por exemplo, os livros de história da China, quando eles falam da Primeira Guerra Mundial, que é o nome que nós usamos, da Primeira Guerra Mundial, eles se referem à Guerra Civil Europeia, não falam em uma guerra mundial. E, de certa forma, eles têm razão, foi uma guerra entre países europeus. Se a União Soviética tivesse entrado e o Ocidente tivesse aceito essa proposta, pode ser que a história do mundo teria sido bem diferente. A tal da Guerra Fria, a tal da Cortina de Ferro, que foi quem inventou esse nome, foi o Winston Churchill, não é? Uma cortina de ferro que separa os países da Europa Ocidental e do leste europeu, que eram todos socialistas, hoje não são, evidentemente, mais. Se isso tivesse acontecido, a história teria modificado profundamente. Então, parece que os Estados Unidos eles entenderam exatamente isso. Se a União Soviética entrasse, não haveria, então, mais conflitos, a Guerra Fria perderia o sentido, e, de certa forma, a União Soviética poderia propagar as suas ideias com mais facilidade dentro da própria Europa. Então, só para ter uma ideia, por que Cuba, uma ilha tão pequenininha, está bloqueada pelos Estados Unidos? Ela não oferece nenhum medo para os Estados Unidos. O problema é a ideologia, o modelo, a forma de vida, a maneira de pensar, a igualdade. Então, a União Soviética entrando no bloco militar europeu, desaparecendo. O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é a luta do capitalismo contra o socialismo, né? Se o socialismo, os países socialistas estão dentro de uma mesma aliança da mesma Europa, ficaria, de alguma forma, mais fácil eles propagarem a sua ideologia. Isso não poderia aceitar. E, mais ainda, se não há o tensionamento, não há despesa militar, não há, então, a possibilidade de toda hora você poder começar uma guerra, e para começar uma guerra você tem que estar armado até os dentes. Então, é uma matéria muito interessante, feito por jornalistas russos, né, da sucursal do Sputnik, é um site da Rússia em português do Brasil. Então é muito boa e é de uso livre, não precisa ser assinante para ler nenhuma matéria do Sputnik. Então, trago essa matéria como a última do nosso dia, é uma matéria de análise sobre a OTAN e a União Europeia. É isso, Thalita, por hoje. Perfeito.